Era um olhar de quem se importava profundamente e sem reservas. Então o meu medo se transformou em confiança. A minha desesperança tornou-se intensa esperança. E o meu coração sentiu que eu não precisava temer. Eu já tinha ouvido falar dos milagres que ele realizara. Era a minha chance. E eu senti que era a última. A última que eu teria. Respirei fundo, dei alguns passos, mas parei abruptamente. Um homem prostrou-se de repente aos pés de Jesus e implorou que ele o acompanhasse até a sua casa, porque a sua única filha estava à morte. Ele era Jairo, o dirigente lá da sinagoga. Jesus imediatamente pôs-se a caminho e meu coração começou a sentir mais medo de perder aquela oportunidade do que de ser descoberta. Foi então que eu me enchi de uma certeza de que bastaria um toque para que eu fosse curada. Sem perder mais tempo, bem de manso, para eu não ser notada, toquei a borda do seu manto. Imediatamente algo inundou meu corpo como água através de um campo arado. Num instante, eu sabia que aquela hemorragia tinha sido estancada e o sobrenatural daquele homem havia me tocado. Logo em seguida, todavia, prendi a respiração apavorada. Que surpresa e grande susto foi para mim quando ele fez aquela pergunta. E eu tinha certeza que sairia do meio daquela multidão curada, mas sem ser notada. Eu não entendia como ele poderia ter sentido aquele meu toque tão imperceptível. Quem me tocou? Foi a pergunta de Jesus. Uma multidão apertava, segurava. Como pôde ele ter percebido? Fui invadida naqueles instantes por um pavor enorme. Meu corpo começou a tremer. Eu não podia estar ali. Eu era uma imunda. Jesus insistiu: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Eu soube naquela hora que não havia como fugir. Tudo estava perdido. Então prostrei-me aos pés dele. E sem conseguir disfarçar o tremor do meu corpo na presença de todas aquelas pessoas. Então contei o porquê de ter tocado nele e como fui milagrosamente curada ao tocá-lo. Será que Jesus realmente não sabia quem o havia tocado? Será que ele não sabia que uma pessoa desesperada ali no meio de toda aquela multidão buscou-o como a última esperança? Confiando do fundo do coração que bastaria um toque para receber o que procurava? Meu coração diz que ele sabia sim. Mas Jesus sabia quem o havia tocado. E ele não segredou o que sabia. Eu descobri isso quando me prostrei diante dele e ele me olhou. Deixa eu contar essa parte para vocês. Ele me olhou, os seus olhos varreram a minha alma. Como só Deus poderia fazer, e então eu soube que ele sabia de mim. Conhecia a minha enfermidade como ninguém. Conhecia a minha história, meu sofrimento, todos aqueles anos, a minha dor, os meus medos, a minha solidão. Aquele momento já estava reservado por ele para ser vivido naquele dia, naquela hora, naquele minuto, muito antes de eu nascer. Tudo que a alma do ser humano anseia encontra-se em Jesus. Experimentamos o seu sobrenatural quando o buscamos com todo o nosso coração. E experimentar o sobrenatural, nós ficamos diante de oportunidades com resultados eternos. Ao perguntar quem me tocou, Jesus tinha um propósito com isso.
Se eu simplesmente fosse embora depois da cura, eu perderia a grande oportunidade de glorificar a Deus diante daquelas pessoas. Um dos propósitos da pergunta foi eu revelar o teu sobrenatural para todos que ali encontravam. Muitos ao redor tiveram a oportunidade de ver o poder de Deus em ação, e com isso muitos creram nele. O sobrenatural de Jesus não é conhecido senão pela fé. Entende? Mas também pode ser conhecido pela empatia e a capacidade de amar e se importar com o outro. Entende? Se a sua alma tem sede de Deus, Ele saciará a tua sede, porque tem muito amor, porque tem muito prazer em fazer isso. Mas também saciará a tua sede para que você possa dar de beber da mesma água para outro sedento deste mundo. Eu nunca imaginei que o mundo um dia fosse ter um livro como este que vocês chamam de Bíblia. Naquela época conhecíamos metade da história. Deus prometera enviar um Salvador, o Messias. Naquela época era algo esperado. E agora, tendo lido tudo o que aqui está, eu pude vislumbrar a história como um todo, até o final. Todas as histórias que o povo do Oriente Antigo viveu, tudo que está relatado sobre eles aqui neste livro, estavam nos planos de Deus desde a eternidade. Os do meu povo não sabiam, assim como eu não sabia, que estava contribuindo para um plano de Deus para a humanidade. A glória do Senhor foi vista pelos homens através de nossas vidas. O sobrenatural de Jesus Cristo foi sentido no mundo e eu fui testemunha ocular. Eu conheci o Filho de Deus. Olhem para mim. Estes olhos aqui viram a majestade de Jesus. Aquele homem especial, com o olhar mais doce que o mundo já conheceu. Mantinha-se em direção a um alvo. E eu pude perceber isso claramente quando eu li a sua história na Bíblia. Agora, ao me recordar do dia e do encontro com ele, isso fica ainda mais evidente. Mesmo vendo a urgência do pedido de Jairo, Jesus parou com toda a serenidade do mundo, para que outra pessoa também recebesse mais dele do que uma simples cura do corpo. Ele era o Senhor do tempo. Nada o fazia apressar, porque ele sabia onde queria chegar e quando queria chegar. A vida de Jesus nunca saiu da direção correta, nunca. Nem sequer uma vez o encontramos descendo pelo caminho errado. Era como se cada passo dado ecoasse uma sentença. O Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. E também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O coração de Cristo estava profundamente focado na tarefa, no dia em que ele deixou a carpintaria. A carpintaria de Nazaré tinha um único propósito: a cruz do Calvário. Possuía um foco tão específico que as suas palavras finais foram: está consumado. Como é que Jesus pôde dizer que estava tudo consumado? Você já pensou nisso? É simples, ele havia cumprido uma tarefa que lhe fora designada. O trabalho foi feito sem deixar pendências. Quando eu experimentei o sobrenatural de Jesus, ele me tocou diante de uma oportunidade de testemunhar, de dar toda honra e glória a Deus. E Jesus pensava nos resultados eternos que esta oportunidade alcançaria. O mundo de hoje não tem presenciado o sobrenatural de Deus através do seu povo com muita frequência. Isso não tem acontecido porque a maioria está distraída. Quantas vidas sem estratégias, sem objetivo, sem definições, sem prioridades. Tantos são facilmente distraídos por coisas menores, esquecendo-se das maiores. Focando nas suas próprias dores, esquecendo das intensas dores ao seu redor. Deus quer
que tenhamos corações com focos específicos, como havia no de Jesus. Então hoje é preciso retomar o alvo. Quando depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa fé e o nosso poder em Jesus Cristo, pessoas ao nosso redor reconhecem que toda honra pertence a Deus e voltam-se para o Senhor. Deus é todo poderoso, mas não faz coisas apenas para impressionar pessoas. Ele utiliza o seu poder para engrandecer a tua glória e realizar a tua vontade perfeita. O profeta Jeremias disse: Ah, Senhor Deus, tu fizeste o céu, a terra, com grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Se Deus é o Criador de todas as coisas, que você vê e que também as que não pode ver, nada mais parece difícil. Quando olhar para esses dias, entenda, nada é tão difícil para Ele. E se Ele pode fazer isso, pode fazer qualquer coisa. E você está aqui hoje lendo a minha história, ouvindo a minha história, porque não se alimenta direitinho e mantém-se saudável. É o poder de Deus que o sustenta, sabia? Jesus tocou o mundo com o teu sobrenatural. O que era invisível tornou-se visível, e o que estava distante se aproximou. A sua majestade veio para ser vista, e com isso nos trouxe esperança. Sobrenatural significa o que não é conhecido senão pela fé. Eu experimentei o sobrenatural de Jesus porque tive fé no teu poder. E por causa da minha fé, o poder de Deus foi manifestado. É todo poderoso que quer se manifestar através de homens e mulheres que confiam nele. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Agora, olha para mim. Deus está sempre procurando alguém para mostrar o seu poder e mostrar-se forte. Você só precisa crer. Mas você diz: ah, minha fé é fraca. Saiba que se você prostrar diante dele, como eu fiz, dele que é um Deus todo poderoso, tudo será, isso tudo que precisará fazer, pois tudo ele pode. Dele é o poder e a vontade de manifestar-se a você. Ele não precisa da sua fé para operar. Ele simplesmente precisa que você pare de confiar em si mesmo e comece a confiar só nele. Muitos não veem o poder porque estão muito preocupados inventando seus próprios métodos. Ao perguntar quem me tocou, Jesus queria dar-me também uma outra oportunidade. Além de glorificar o nome dele com a minha cura, ele me deu a oportunidade de mudar a minha história. Me deu a oportunidade de restaurar a minha vida diante do meu povo. Jesus quis fazer muito mais do que me curar, mais do que ver o nome dele engrandecido. Jesus quis me honrar e dar-me dignidade. Imagine isso. Indigna do toque humano, mas digna do sobrenatural de Deus. Quando saí de perto do mestre naquele dia, ainda trêmula e confusa, para concluir, fui atingido pela clara noção da maravilhosa experiência que eu havia passado. Olha, foi bom demais sentir meu corpo saudável de novo. Foi bom demais ser considerada limpa diante da sociedade. Foi emocionante demais poder abraçar os meus familiares depois de 12 anos e ter minha vida misturada com a deles novamente. Mas preciso destacar uma coisa melhor do que todas essas que resultam do meu encontro com Jesus. Quando ele disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Eu me dei conta de que buscava muito mais do que cura do meu mal e nem havia me dado conta disso. Depois de experimentar o sobrenatural de Jesus, eu me dei conta que mesmo se algum médico tivesse conseguido curar-me, ainda assim ia me faltar algo.
cura do meu corpo somente não completaria com o toque de Jesus, mas completou com o vá em paz. Disse ele, e eu fui, e nem havia me dado conta que mesmo antes de ter ficado doente, eu já buscava paz. Aquela paz, somente ela, que depois do encontro com o Filho de Deus, o Messias prometido, eu percebi o quanto faltava em mim. Não sabia, ansiava pelo manancial da vida, pelo gosto da doçura do mel na minha boca, pela luz divina que sozinha pode iluminar recônditos mais escuros. E Jesus era o que eu buscava, e Ele preencheu o meu vazio.